Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, unidos na fé, nesse dia 24 de dezembro, véspera de Natal de 2024, nessa terça-feira. Hoje nós temos a missa da manhã, em que o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79. Depois temos a missa da véspera de Natal, viu? A missa da vigília, que é tirado de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Vamos ouvir o Evangelho da vigília do Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal. Por ser da família da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Senhor, Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas, deitados numa manjedoura, e de repente juntou-se aos anjos uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus nos mais altos dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na véspera de Natal, celebramos aí o nascimento com esse Evangelho de Lucas. Lucas nos traz dados histórico, quem é governador, quem é rei, viu? César. Aconteceu naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento. Quirino era governador da Síria, cada um ia se recensear na sua cidade natal. José da cidade de Davi, e aí era o pai, viu? O homem que tinha que ir para o recenseamento. Então José era da cidade de Davi, Belém, ao lado de Jerusalém. Então José vai para lá, no meio do caminho ao nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele era diante de uma viagem, não havia lugar na hospedaria, não havia lugar no meio das famílias, possivelmente pelo movimento de gente, já que tinha esse recenseamento. Não sabemos realmente se esse recenseamento existiu, porém, nós estamos tratando de um nascimento de uma criança que nasce numa gruta, tem uma manjedoura, que seria um coxinho, um coxo. Nós conhecemos como coxo, aquele recipiente para dar comida aos animais, numa gruta, sozinho. Vamos lembrar que João Batista nasceu em casa, todos os vizinhos comentavam, alguns perguntavam o que vai ser dele, e a mão de Deus estava em João Batista, todos achavam que Deus foi misericordioso para com Isabel. Jesus nasce, ninguém comenta nada, só os animais aí do lado. Os primeiros a ter a notícia do nascimento de um Salvador são os pastores, que eram muito mal vistos, porque eram considerados como invasores de terra, não respeitavam a propriedade privada, invadiam terrenos, exploravam as pessoas com o leite e a lã das suas cabras. Então, nos deparamos com esse Jesus que nasce no meio de animais, jogado numa gruta, sozinho, sem ninguém para comentar, longe do aconchego familiar, viu? Mas os pastores recebem o anúncio que vocês encontraram um grande Salvador. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal.
encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Entendeu? É muito interessante que Jesus começa a vida como recém-nascido, envolto em faixas e numa manjedoura. Termina a vida morto na cruz, envolto em faixas, no santo sudário e colocado num túmulo, virgem que nunca foi usado, um túmulo novo. Então nós temos dentro de um ventre materno de uma virgem, apresenta esse Filho de Deus, e depois um túmulo que nunca foi usado acolhe o Filho de Deus morto, para depois chegar à experiência do ressuscitado. Jesus ressuscitado entre nós. E aí a glória de Deus nos mais altos dos céus e paz aos homens por Ele amados. Essa é o modo com que Deus resolve visitar e marcar presença na nossa história. No formato de uma criança, de um ser vivo extremamente frágil. Porque nós somos o ser vivo mais frágil praticamente que nasce. Apesar que muitos outros são, mas os outros sabem sobreviver e se virar. Nós não, nós somos um ser grande, de uma massa cefálica grande, de uma estrutura complexa, viu? E que precisa de muito cuidado, de muito carinho, de muito zelo, precisa de ser cercado, que demora a tomar consciência do mundo em que nós vivemos. Os animais são mais espertos quando nascem, sente mais o perigo. Criança não, criança sai correndo e atropelada no meio da rua. Viu? Criança sai voando e atropelado por aí. Viu? Cai em buraco, viu? Não tem noção muito das coisas. Os outros animais são mais prudentes ao nascer, tem mais senso de perigo do que criança. Por isso que Jesus diz, é preciso ser criança para entrar no reino dos céus, porque criança precisa de cuidado. Mas também criança acredita, viu? É aquilo que a música Pais e Filhos nos diz, né? Explica a grande fúria do mundo. E por que o céu é azul? Viu? Somos crianças, todos nós. Por isso que Deus possa iluminar, nos dar um bom Natal, para que a gente, ao olhar para o presépio, possamos nos alegrar com esperança, fé, caridade e bondade, para que Deus ilumine, fortaleça e nos guie sempre, na esperança de que Deus dê a cada um de nós a bênção necessária para podermos, com alegria, fé e esperança, acolher o menino Deus que nasce no nosso meio. Que Deus abençoe, um Feliz Natal a todos, um abraço, até mais.